Aleluia. Querido, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Amém. Decida, o pessoal de casa, decida participar do culto. Não somente assisti-lo, amém. Glória a Deus. Os irmãos aqui do salão também decidam no coração que vão participar do culto. Amém. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 13. Amados, na quinta-feira passada, eu preguei aqui, eu falei sobre o altar que Abraão não levantou, o altar que ele não edificou. E no capítulo 15, falei esse texto sobre o altar, está no capítulo 15 de Gênesis. E a gente vê Deus pedindo uma oferta para ele, de um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pombinho e uma olinha. E na hora de oferecer o sacrifício ao Senhor, ele matou os animais, partiu no meio, os 3 de 3 anos, o bezerro, a cabra e o carneiro, e colocou no chão, de um lado e de outro. E o pombinho matou, colocou de um lado, a rolinha matou, colocou do outro. E a Bíblia fala ali, no verso 11, que aves de rapina desciam sobre os cadáveres. E aves de rapina são demônios. Demônios estavam descendo sobre aquela oferta, aquele sacrifício que Deus havia pedido. Demônios estavam tentando se apossar do sacrifício que Abraão estava oferecendo ao Senhor. E nós aprendemos que Satanás, ele só tem acesso àquilo que não está sobre o altar. Então Abraão, ele deveria ter, Deus pediu o sacrifício, Abraão deveria ter levantado um altar, porque tudo que está sobre o altar é santo, é separado, é de Deus, amém? Tudo que está sobre o altar, Satanás não pode tocar, mas aquilo que é oferecido para Deus sem o altar, Satanás toca. E quando o sacrifício não está sobre o altar, Satanás tem acesso. Então, para que Satanás não toque naquilo que não está sobre o altar, é necessário a gente fazer aquilo que Abraão estava fazendo. Ficou enxotando, juntando, que ele perdeu todas as suas forças e caiu num pesado sono. E a Bíblia diz ali no capítulo 15, no verso 12, que veio grande espanto e grande escuridão sobre Abraão. Então, quando a nossa vida não está sobre o altar, amém? Quando não está sobre o altar, Satanás tem acesso a ela. Foi o que nós aprendemos. Se a nossa vida, para Satanás não ter acesso às nossas vidas, a nossa vida precisa estar onde? No altar. Nós precisamos colocar nossa vida no altar. E para colocar nossa vida no altar, nós não colocamos de qualquer jeito. Amém ou não amém? Nós precisamos, não é fazer de qualquer jeito como Abraão fez. Nós precisamos o quê? Tratar direitinho, dar importância à palavra que Deus está nos dando e não querer fazer do nosso jeito. Nós precisamos vir para o altar de Deus, estar disposto ao altar de Deus, porque assim, querido, nos dias em que nós vivemos, a maioria das pessoas, não estou dizendo que é assim aqui hoje, mas não é de se duvidar. A maioria das pessoas que vêm para a igreja
para trazer um sacrifício ao Senhor, porque nós não estamos aqui para receber, amém? Nós estamos aqui para trazer um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de louvor, de adoração. Nós viemos aqui para cultuá-lo, nós viemos aqui para dar, não para receber. Está certo que Deus não nos despede de mão vazia, mas nós não viemos aqui para receber, nós viemos para dar. Então nós nos achegamos ao altar de Deus, o altar já está pronto, então nós vamos colocar o nosso sacrifício no altar para que a gente seja aceito. Amém? Só que a maioria das pessoas não vem na igreja disposto a colocar no altar, disposto a fazer direito. Elas vêm, saem de casa e não fazem o sacrifício direito. Aí elas voltam para casa e Satanás começa a tocar na vida dela e ela começa a se perguntar, por que está acontecendo? Aí analisa, vê, eu não errei nisso, eu errei naquilo, não errei. Sou dizimista e ofertante. Só que o problema não é esse, o problema é na hora de oferecer o sacrifício, que não coloca no altar. Então nós falamos na quinta-feira a respeito disso. No domingo, nós pregamos sobre a obediência parcial de Abraão e a sua dor de cabeça desnecessária. Né? Toda obediência parcial é o quê? É desobediência. Então Deus falou para Abraão que era para ele sair da casa do pai, da sua terra e do meio da sua parentela. E ele obedeceu, amém ou não amém? Porém, ele fez isso parcialmente. Por quê? Porque ele levou consigo a Ló, que era sobrinho. Sobrinho não é família, é parente. Então, ele tinha que ter deixado Ló. Amém? E isso nós vimos no capítulo 13, eu vou até ler para você hoje aqui, nessa palavra que eu vou te dar hoje a respeito de Abraão também. Aqui no capítulo 13, vai falar que houve guerras, ou melhor, contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão chamou Ló e falou, olha, não haja contenda entre mim e ti, nem entre os teus pastores e os meus pastores. A terra é grande. Escolhe, se tu escolher a direita, eu irei para a esquerda, se tu escolher a esquerda, eu irei para a direita. Aí Ló teve a preferência. Está certo ou está errado? Ló tem a preferência. Está errado. Por quê? Porque Deus não falou com Ló, Deus falou com Abraão. Abraão é que tinha que escolher. Mas Abraão não escolheu, falou para Ló, escolhe. Aí Ló levantou os olhos, né, no verso 19 do capítulo 13, 10 do capítulo 13, e viu a campina do Jordão. E se viu a campina do Jordão, que era toda o quê? Regada, ou seja, você não ouve falar que Ló, quando ele foi para lá, teve seca. Você ouviu alguma coisa? Você já leu alguma coisa em relação a isso? Mas aonde Abraão ficou, teve seca. Então Ló, ele foi para a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Ou seja, quando Deus falou, Abraão já sabia que ia para Canaã. Mas Deus falou, eu vou te levar para Canaã, mas eu vou te colocar num lugar. E esse lugar eu vou te mostrar quando você chegar lá. Ou seja, Deus havia preparado um jardim para colocar Abraão. E foi o jardim que Ló escolheu. Abraão perdeu o jardim, porque ele desobedeceu o Senhor e deu o poder de escolha para Ló. E Ló escolheu o que era dele. A partir daí, começa a palavra que eu vou trazer para você. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos por esse maná do céu,
por essa mesa preparada, por essa palavra. Senhor, revela-nos a tua palavra e no nome de Jesus, ó Deus, leva-nos a aplicar essa palavra em nós mesmos, Senhor, para que a gente possa glorificar o teu nome com as nossas vidas. Senhor, conforme a necessidade de cada um se revela, e no nome de Jesus, molda cada coração, cada caráter aqui, Senhor Deus, nessa noite, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu conversava com a minha esposa e eu estava falando assim para ela. Falei assim, amor, nós precisamos, não é atentar a palavra de Deus. Tudo isso aqui é palavra de Deus, amém? A palavra de Deus, ela não tem somente histórias bonitas, nem histórias com finais felizes. Nós temos muitas histórias com finais tristes. Só que nós tendemos a buscar somente ou focar somente naquilo que a Bíblia relata de acerto. Por exemplo, Abraão, eu vou fazer 30 anos esse ano de caminhada cristã, e nesses 30 anos eu sempre foquei nos acertos de Abraão, né, na obediência dele, como ele se tornou amigo de Deus, como que a promessa de Deus se cumpriu na vida dele, a fé que Abraão tinha, quando Paulo diz que ele creu contra a própria esperança, tudo isso era o meu foco. Porém, Deus está me ensinando nesses dias a olhar principalmente para os vacilos de Abraão. E eu falava com ela, amor, nós precisamos atentar para os erros que esse povo cometeu, porque se a gente atenta só para os acertos, a gente vai cometer os mesmos erros que eles cometeram. Mas se a gente atenta também para os erros dele, nós temos a oportunidade de não cometer os erros que eles cometeram. Nós teremos a oportunidade de andar por um caminho diferente do que ele andou. E de chegar até mais rápido ao cumprimento da palavra que Deus nos deu, da promessa que Deus nos deu. E Abraão aqui, querido, ele saiu, né, como nós pregamos domingo, de Ur dos Caldeus, parou em Harã. Em Harã, Deus falou para ele, sai da casa do teu pai, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele fez como Deus havia dito para ele, porém, ele levou Ló com ele. E esse foi um erro, por quê? Primeiro, nós já falamos a respeito da dor de cabeça que Abraão não precisava ter tido. Que houve contenda entre os seus pastores e, logicamente, entre ele e Ló. Por isso que ele falou, não haja contenda entre mim e ti. Então, esse é um dos problemas. O outro problema foi, quando Abraão falou para ele, se escolheres para a direita, eu irei para a esquerda, ele escolheu aquilo que Deus havia preparado para Abraão. Aí você fala assim, como que você tem certeza, pastor, que Deus preparou, aquela terra foi para Abraão, que ali estava plantado um jardim para Abraão? Querido, quando Jesus diz assim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se em ti, se em Sodoma e em Gomorra, tivesse acontecido os milagres que aconteceu no meio de ti, eles teriam o quê? Eles teriam se convertido. Então, quando Deus preparou esse jardim para o lado de Sodoma e Gomorra, que ainda não havia destruído, Deus sabia que se Abraão fosse colocado ali, Abraão não seria o quê? Influenciado pelo povo daquela cidade. Abraão não se tornaria um deles. Abraão não iria
fazer aliança com eles. Pelo contrário, eles é que viriam até Abraão e iam querer fazer aliança com ele, porque foi assim com Abraão em todos os lugares por onde ele passou. Aonde ele foi para o Egito e ele não se aliou ao Egito. Ele não pecou contra o Senhor no Egito. E no Egito, Deus o protegeu de tal forma que feriu a casa de Faraó por causa dele. Por causa da fidelidade dele com Deus. Quando ele saiu dali e foi para Gerar, por causa de uma seca também, lá em Gerar, o rei, se não me engano o nome dele é Abimeleque, o rei dos filisteus, ele se engraçou com Sara. E ele queria tomar a Sara como sua esposa. E e Deus novamente feriu a casa de Abimeleque por causa de Abraão, por causa da fidelidade de Abraão. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Então Deus sabia que se Abraão fosse para os lados de Sodoma e Gomorra teria tido uma oportunidade de se converter ao Senhor. Teria tido uma oportunidade de conhecer o Deus vivo, o Deus Altíssimo. Deus sabia disso. Então Deus preparou ali um jardim para Abraão. E Abraão, ao deixar Ló escolheu. E como a promessa não era para Ló, o que aconteceu com Ló? Na minha Bíblia está escrito assim, vamos lá. Oh, Jesus. Glória a Deus. Verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Verso 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E olha aqui o que está escrito. E armou as suas tendas até Sodoma. Quando a gente lê, e armou as suas tendas até Sodoma, a gente imagina, né, que Ló tinha um povo tão numeroso que ele começou a armar as tendas nas cidades da Campina do Jordão e foram para caber a quantidade de tenda, foi parar até Sodoma. Mas não é isso. Não é isso. O povo que estava com Ló não era um povo tão numeroso assim. Então o que aconteceu? Ele habitou nas cidades da Campina do Jordão, porém, o que acontecia? A cada dia que passava, Ló pegava a sua tenda e levava para mais perto de Sodoma. A cada dia que passava, ele pegava e se achegava até Sodoma. Passava mais algum tempo, ele desarmava tudo e chegava até Sodoma, até o ponto em que ele passou a morar aonde? Dentro da cidade. Até o ponto que ele se tornou parte daquele povo. Então nós vemos, querido, que ele não estava preparado para a bênção de Deus. Por isso é que nós precisamos atentar para a direção que Deus nos dá. Por isso é que nós temos que dar a importância necessária para a palavra que Deus está nos dando. Por quê? Porque o que nós vamos fazer com ela vai definir o nosso sucesso ou então o nosso fracasso. Porque Abrão, ele estava preparado para a bênção de Deus. Ele já estava pronto. Por isso que Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que já está pronta, eu vou te mostrar onde que é. Mas ele, querido, no afã de querer ajudar o sobrinho, né? Ajudar parente é pecado, sim ou não? Não, não é pecado. Então ele quis ajudar, mas ele pegou o sobrinho e levou junto com ele. E é isso que nós precisamos atentar, querido. Nós só iremos tomar posse da bênção de Deus quando nós estivermos prontos para ela, porque a bênção de Deus já está pronta para nós.
E nós precisamos dar importância à palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que nos prepara para a bênção. E a prova de que você não está pronto para a bênção, querido, é que a maioria das pessoas, elas se consideram prontas. O fato de se considerar pronta significa que não está pronto. E significa mais ainda, vai demorar a ficar pronto. Por quê? Porque a minha Bíblia diz, lá em Provérbios, que a soberba precede a ruína. Jesus amado. Que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede o quê? Precede a honra. Queridos, a humildade precede a honra e a soberba precede a ruína. Todas as vezes que você diz, eu já sei tudo, é porque você não está pronto para nada. Você está pronto para perder tudo. Mas quando você, com humildade, chega diante de Deus e reconhece, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu sei que o Senhor me prometeu, me ajuda a proceder. O que está faltando em mim para que eu esteja pronto para tomar posse dessa bênção? Porque eu não quero, Senhor, que a Tua bênção para a minha vida se torne maldição. Porque a bênção que era para ser para Abraão se tornou maldição na vida de Ló. Aí a gente começa a entender por que quando o anjo do Senhor foi lá em Abraão e falou para ele, olha, nós vamos até Sodoma e Gomorra e nós vamos destruir aquelas cidades. Aí a gente entende por que Abraão não conseguia dormir. E ele se colocou diante do Senhor e começou a falar, mas Senhor, se ali tiver 50 justos, o Senhor vai matar os 50 junto com os ímpios. E Deus falou assim, não, se ali tiver 50 justos, eu ia poupar aquelas cidades por amor dos 50. E ele começou de novo a falar, mas Senhor, e se tivesse 45? E se tivesse 40? E se tivesse 30? E se tivesse 20? E se tivesse 10? Passou a noite conversando com Deus. Mas a angústia dele, sabe o que era? É que ele entendeu que se ele tivesse deixado o sobrinho dele lá da onde ele saiu, ele não estaria passando por essa agonia. O filho dele, o sobrinho dele, não estaria correndo risco de morrer, não teria se perdido. Porque quando ele orava e falava assim, Senhor, se ali tiver 50 justos, se ali tiver 10 justos, o Senhor vai destruir as cidades com os 10 juntos. E Deus fala assim, não. Sabe o que Deus estava respondendo? Abraão estava perguntando nas entrelinhas, meu sobrinho continua justo, Senhor? E o Senhor estava respondendo para ele, não, o teu sobrinho já se desviou. O teu sobrinho e a casa dele já se perdeu. Já se tornaram, a casa de Ló já se tornou parte de Sodoma e de Gomorra, eles já são iguais. Eles já não merecem bênção, o que eles merecem é a destruição que eu estou trazendo sobre aquelas cidades. E Abraão, naquela angústia, buscando ao Senhor, falando aquilo e Deus falando, até que Deus pega e fala para ele, fala assim, Abraão, não, se tivesse 10 justos ali, eu ia poupar a cidade. E Abraão entendeu, falou assim, olha, por amor de Ti eu vou poupar o teu filho, o teu sobrinho. Então a angústia de Abraão era isso. Muitas vezes, querido, é isso que nós fazemos. Nós ouvimos a palavra de Deus e porque nós não consideramos, não é pecado, não é bem assim não. Quantas vezes como pastor eu ouvi de pessoas chegar, a gente dá a direção para ela fala, às vezes até para a gente, elas falam assim, sim pastor, beleza, mas depois vai conversar com o outro e fala assim, o pastor tá dando algum tipo de, não é daquele jeito lá não. Quantas vezes eu vou orar de madrugada, querido, e Deus começa a me falar a respeito de conjecturas que estão acontecendo,
com pessoas que ouvem palavras aqui na igreja e depois vão conjecturar entre elas para falar que a palavra não é desse jeito. Porque acha que já sabe tudo. Porque acha que já está pronto. É igual a questão de julgar, né? A pessoa fala assim: ninguém tem direito de julgar ninguém. Tá certo? Tá certo. Tá certo, ninguém tem direito de julgar. Nós não podemos, mas você não quer ser julgado? A Bíblia diz assim: não julgueis para que não sejais o quê? Julgado. Se você estiver sendo julgado, alguma coisa você fez que julgou alguém. Meu amado, a gente precisa olhar para a palavra de Deus e cuidar de viver a palavra de Deus. Sabe, nós mesmo vivemos a palavra de Deus. O Senhor está falando comigo, eu vou obedecer a palavra de Deus do jeito que o Senhor está falando comigo. Você sabe por quê, querido? Porque a palavra logos, ela não muda. A palavra logos é o que está escrito aqui, ó, ela não muda. Essa palavra não muda. Mas a palavra rema muda. No dia que nós não estávamos aqui por causa da Covid, que o pastor Laércio pregou, ele falou sobre a hermenêutica, que é a arte de você interpretar. Querido, quando você está ouvindo uma pregação e você está com o teu coração no Senhor, que você está permitindo o Espírito Santo ministrar no teu coração, a hermenêutica, Deus está ministrando no teu coração conforme a tua necessidade daquela palavra. Você está me ouvindo hoje aqui pregar, e o Espírito Santo está revelando essa palavra. A revelação que Ele está te dando é diferente da revelação que Ele me deu. A revelação que Ele está te dando é diferente da revelação que Ele deu para a pessoa que está do teu lado. Então você recebe a palavra de Deus, então você tem que cuidar de praticar ela, de fazer conforme Deus está revelando ela para você. Porque quando você cuida de fazer isso, meu amado, entenda uma coisa: ninguém corre risco, você não coloca ninguém em perigo. E é interessante, depois que Ló, ele foi habitar na campina do Jordão, aí o verso 13 diz assim: ora eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14, e disse o Senhor a Abrão, olha só que coisa interessante, depois que Ló se apartou dele, por que você acha que Deus está falando esse detalhe? E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Por que você acha que Deus está falando? Deus está dizendo assim, ó, a palavra está dizendo assim, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló ficou com o que era de Abrão. Aí olha o que Deus fala para Abrão, no verso 14. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Aí olha o verso 17, o que está escrito na tua Bíblia? Tem uma versão que fala assim, levanta-te e peregrina nessa terra. Sabe por quê? A partir daí, antes, você não ouvia Deus falando para ele peregrinar na terra. Você não ouvia Deus falando para ele caminhar sobre a terra ali, não. Antes, ele estava em direção a um lugar que Deus havia preparado para ele. Mas, depois que Ló ficou com o jardim que Deus havia plantado para ele, aí Deus pega e fala assim, olha, a minha promessa contigo continua a mesma. Olha para cá, olha para cá, olha para lá, olha para trás, por todos os lados, né? Igual a música lá do Trazendo a Arca, né?
olha por todos os lados, fala assim, até onde os teus olhos alcançarem, eu vou te dar essa terra como possessão tua e também da descendência que eu te darei. A promessa de Deus não muda com Abraão. A promessa dele não mudou. Eu vou te dar tudo isso daqui eu vou dar para você e vou dar para a tua descendência. Eu vou fazer de ti uma grande nação. E ele ainda coloca aqui, ele fala assim, olha, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Deus, ele está afirmando, só que a partir dali Deus começou a falar com Abraão assim, verso 17, levanta-te e peregrina na terra, percorre a terra. Por que ele está falando para percorrer? Porque não tem mais um lugar fixo para deixar Abraão. Ele tem que percorrer. Ele não tem mais um lugar regado onde não tem seca. Ele não tem um lugar onde ele está protegido dos inimigos. Ele fala, eu vou te dar, Abraão, mas agora você vai percorrer a promessa. Você vai percorrer essa terra. Eu tinha preparado um jardim para você ficar lá. Mas agora você vai ter que percorrer essa terra. Você abriu mão do jardim. O jardim não é teu mais. O jardim é de Ló. O que era para ser bênção para você está servindo de destruição para o teu sobrinho. Viu como que é pesado? O quanto que é sério a gente dá ouvidos para aquilo que o Senhor está nos dizendo, nos revelando, e o quanto que é sério e importante a gente colocar em prática o que o Senhor está dizendo. Amados, Deus está falando desde o começo do ano que Ele vai guerrear nossas guerras, que essa guerra ela não é uma guerra normal, é uma guerra contra principado. Domingo, dia 24, agora nós vamos começar uma campanha. Nós não somos de fazer muitas campanhas, mas domingo nós vamos começar uma que a gente faz todo meio do ano, chamada Renovando as Forças para Seguir em Frente. Começa domingo, termina no outro domingo. Começa dia 24, termina dia 31. Já coloca no teu coração que você não vai perder um dia. Já decide no teu coração que você não vai andar segundo o teu próprio entendimento. Já decide no teu coração que você não vai ficar conjecturando. Decide no teu coração. Se Deus está te convocando, querido. Minha esposa, ela sabe muito bem, eu vou conversar com ela, eu falo assim, amor, olha, se Deus não tivesse mandado, eu não faria campanha. Mas eu quero fazer a campanha. Por que eu quero fazer a campanha? Porque Deus deu direção para fazer. Durante a campanha, eu vou te revelar coisas. Eu não vou te falar agora para ser mais um motivo para você participar da campanha. Eu vou te revelar coisas durante a campanha, não vou falar que dia da campanha. Vou pulverizar, porque são várias coisas que Deus tem falado a respeito desse final de ano. Desses últimos 5 meses, né? Terminou a campanha, vai faltar 5 meses para o final do ano. O que Deus mostrou que vai acontecer ainda nesse ano. E eu vou falar um negócio para você. Diante do que Deus disse que vai acontecer ainda nesse ano, não perca palavra. Não perca. Porque você tem pessoas que a vida dessas pessoas vão depender das palavras que Deus vai dar para elas. Porque é forte, irmão. É forte. Então, voltando aqui para a palavra, Deus fala para ele, você vai percorrer a terra. Você não tem mais um lugar para ficar, você abriu mão. E agora, o que você vai fazer? Vai percorrer a terra. Não era para sofrer com seca, sofreu. Não era para ser perseguido, foi perseguido. Não era, querido, muita gente, eu já vi um monte de pastor pregar, falar assim, olha, não, quando Deus, Ele te dá, você tem que atravessar, passar por um monte de coisa, de dificuldade. Amado,
O Deus que eu sirvo não faz isso. As páginas de derrota, de dificuldade, de enfermidade, de luta, de vento contrário, de tempestade, não aconteceram na minha história, não estão na minha história por causa de Deus. Estão na minha história por causa das minhas atitudes. Por causa das decisões erradas que eu tomo, fora da direção que Deus deu. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Onde que eu parei? Então, as páginas de dor da minha história, as páginas de dor da tua história, não estão na tua história por causa de Deus. Estão na tua história por tua causa. Por causa das coisas que você fez errado. Fora da presença de Deus, fora da direção de Deus. A história que Deus havia escrito para Abraão, não tinha ele tendo filho com 100 anos, você sabia disso? O pastor está falando heresia, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a história de Abraão que você vai ver. Você vai começar a encontrar. Não tem. Não tem. Não era para esperar tanto. Era para ele chegar no jardim, ter o filho dele, de boa, né? Talvez até mais filhos com Sara. Aí tem muita gente que fica falando assim, mas pastor, por que Abraão só teve um filho? Só teve um filho porque era velho. Porque a esposa dele também já era. Mas se tivesse obedecido o Senhor, eles estariam aonde? No lugar onde Deus queria colocar eles, e eles não iam ter só mais um filho. Eles iam ter mais. O problema é que quando Deus falou, faz isso, ele não fez. As páginas que aconteceram de ruim na vida de Abraão foi por causa dos erros dele. Aí, querido, para a gente poder caminhar aqui para o final, quando Sodoma e Gomorra foi atacada no capítulo 14, por 4 reis, ou foi 5 reis? Por 5 reis. A Bíblia fala que Ló foi levado cativo. Aí Abraão reuniu os seus servos. Quantos eram os servos de Abraão? Quem lembra aqui? Eram 5 reis. Tinham milhares e milhares de soldados, amados. E Abraão foi contra eles. Abraão foi contra eles somente com os funcionários da sua casa. Sabe quantos funcionários eram? Talvez você já tenha visto uma campanha dessa aí, né? Em algum lugar. Os 318. Tinha 318 funcionários. Aí Abraão reuniu, buscaram ao Senhor e o Senhor deu vitória para eles. Amém ou não amém? Por que Abraão foi contra os 5 reis? Quem sabe? Por causa do peso na consciência de ter levado o sobrinho. Se o sobrinho tivesse ficado, se ele tivesse deixado o sobrinho, ele não precisava passar por isso, amados. Está entendendo como que é o negócio? Aí, uma coisa interessante acontece no capítulo 15, que é para a gente poder encerrar, abre aí. No verso 13. Então disse Abrão, saiba de certo que peregrina
será a tua semente. Em terra que não é sua, e servi-los-á, e afligi-la-ão. Quantos anos? Quantos anos, amado? 400? Pergunta para mim, você falou, pastor, por que 400? Vocês querem saber por que 400? Porque lá no capítulo 20 de Êxodo, Deus está dizendo assim, eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus está dizendo para Abraão, olha, por causa do erro que você cometeu, Abraão, eu preparei um jardim para você, eu ia deixar você guardado até a medida, cadê? Aqui, ó, a medida de injustiça dos amorreus ainda não está cheia, até a medida da injustiça desse povo aqui que habita nessa terra está cheia. Eu ia deixar você guardado no jardim até essa medida se completar. Mas você perdeu o jardim, Abraão. Você errou, você me desobedeceu. E agora você vem me oferecer sacrifício, porque aqui no capítulo 15 é aquele sacrifício. Você me oferece um sacrifício fora do altar. Eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, Abraão. Você vai ser pai de uma numerosa nação. Porém, Abraão, eu vou visitar o teu pecado nos teus filhos até a terceira e a quarta geração. Aí ele disse, nada vai passar por desapercebido por ele. Ele falou, mas eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. Eu vou prosperar vocês. Fica tranquilo, vou prosperar, eu vou cumprir toda a minha promessa. Só que Deus está falando para Abraão, fala assim, eu sou o justo juiz. Eu sou o justo juiz. Eu vou cumprir o que eu te prometi. Mas você não vai passar como culpado, você não vai passar por inocente. Pau que dá em Chico também dá em Francisco. Não é porque você é meu amigo que eu vou passar pano para você, Abraão. Não é porque você tem uma intenção boa de me obedecer que eu vou passar a mão na sua cabeça. É isso que Deus está falando para você. Não é porque você tem uma intenção de me obedecer, de me servir, de estar na minha presença, de fazer o que é certo, o que é justo, o que é reto, que eu vou passar pano para você. Se você errar, nós não estamos lidando com qualquer Deus. Nós estamos lidando diante do Deus Todo-Poderoso, justo juiz. E ninguém pode falar, Senhor, Abraão não pode chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu não entendi. Por que tu não entendeu? Ele vai falar assim, Senhor, eu não entendi aquele negócio do parente. Ló é tua família? Por acaso? Não, Ló é meu sobrinho. Entende, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesses dias? Deus está chamando a atenção do seu povo. Olha, para de ficar preocupado com casa, carro, dinheiro, likes na internet, curtidas, seguidores. Para de ficar me buscando por causa de coisas e atenta para a minha palavra, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Tem gente que hoje está dizendo, Senhor, eu estou passando por necessidade. E Deus está falando assim,
Mas no ano passado eu te ensinei que quem supre a tua necessidade foi eu. Nós não passou o ano inteiro falando. Olha, vocês não terão que se preocupar, porque eu vou suprir toda a tua necessidade. Todo dia nós repetimos isso aqui. Nós ouvimos isso. Ah, mas eu vou buscar quem, Senhor, da onde é que vem? Nós passamos o ano inteiro, Deus dizendo, eu é que sei, os planos que tenho para vós outros são planos de bem e não de mal, para vos dar o quê? O futuro que quereis. Para dar uma esperança e um futuro, algumas. E você ainda pergunta, da onde que vem? Deus está ensinando, Deus está falando para você. Nesse ano, está lutando com a força do próprio braço e Deus está dizendo para minha graça te basta. Mas Senhor, eu tenho planos e sonhos. E Deus disse, mas não foi isso que eu disse no começo, eu vou continuar suprindo tua necessidade, mas sou eu que vou realizar os teus sonhos e os teus desejos. O problema é que Abrão ofereceu um sacrifício fora do altar e depois teve que ficar guerreando com a força do próprio braço com Satanás. É isso que muitas pessoas têm vivido. E Deus está chamando a atenção. Presta atenção no que eu estou falando. Eu estou revelando para você. Eu estou mostrando para você. Mostrando para você. Amado, a gente nunca tinha vivido isso. De Deus nos dar uma sequência de palavras através de um mesmo personagem da Bíblia. E eu estou quase certo, não vou falar aqui porque a resposta certa dos lá vem do Senhor. O Senhor vai continuar falando, usando a respeito de Abraão. Até que se aprenda, até que os argumentos sejam tirados. Tem muita gente que fala assim, Deus vai insistir com você até você aprender. Não é não. Deus vai insistir com você até Ele tirar os argumentos da tua mão. Depois que você tiver sem argumento na mão, filho, aí pronto. Você não aprendeu, você está lascado. Então Deus está falando com você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.